Ontem foi o Dia Mundial das Águas. Venho, nesta oportunidade, a esta tribuna, tecer algumas considerações pertinentes ao tema. O Brasil experimentou, a partir da década de 50, um acelerado processo de urbanização, que trouxe em seu bojo uma série de problemas que, ao longo dos anos, desafiam sucessivos governos e que povoam o dia a dia das grandes e médias cidades brasileiras. Como decorrência natural deste processo, são fortes as demandas não só por água, mas também por alimentos e por energia, cuja evidente interface com a questão dos recursos hídricos ressalta o papel estratégico da água como fonte de vida e poder. Não fomos, digo melhor, senhor presidente, ainda capazes de tirar partido de nossa continentalidade e diversidade fisiográfica, no que pertine aos recursos hídricos, enredando-nos com políticas equivocadas, curvando-se a práticas daninhas e de empoderamento provincianos, que fogem completamente ao interesse público. No Nordeste, as adversidades climáticas, hidrogeológicas, pluviométricas são apontadas secularmente como responsáveis não só pelo déficit hídrico do nosso semiárido, mas também por nossa própria pobreza. Mas não é bem assim, senhor presidente. Temos exemplos de convivência exitosa com o semiárido e até com o deserto, o que põe por terra a falácia de vincular pobreza à diversidade climática. A insensibilidade, a má gestão, o desconhecimento e o preconceito respondem muito mais por nosso atraso que os fenômenos da natureza. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, as políticas hídricas ali implementadas contribuíram para a manutenção do status quo e não para as desejadas mudanças estruturais. Status quo simbolizado pelo carro-pipa, pelo anacronismo da agricultura de subsistência, pela vida ao Deus dará dos sertões sem fim. Daí porque a pobreza brasileira é, antes de tudo, a pobreza do Nordeste, mas, sobretudo, a pobreza do Nordeste rural. O grande problema de água no Nordeste é seu pouco aproveitamento na produção de riquezas, é o seu desperdício criminoso pela falta de gestão de recursos hídricos, é a descontinuidade de programas e projetos de fixação do homem no campo e de fortalecimento de suas atividades produtivas, de modo que uma diversidade climática previsível e mensurável não se transforme em tragédia social anunciada. Só nos últimos 40 anos, senhor presidente, cerca de 20 programas foram intentados no Nordeste, objetivando, ora, a modernização agrícola do nosso semiárido, ora, a disponibilização de água, de irrigação ou apoio ao pequeno produtor rural, ao desenvolvimento integrado e uma série de objetivos outros que perderam numa repetição sem fim. 20 programas em 40 anos resultam na vexaminosa média de 2 anos de duração para cada um desses programas. É a prova da descontinuidade, do desperdício, do personalismo estéril da administração pública brasileira, cuja visão estratégica é pautada pelo calendário eleitoral e não por uma política nacional de desenvolvimento que contemple a fixação de objetivos nacionais permanentes. São programas como o Polo Nordeste,
Projeto Sertanejo, o Provárzia, como programa de apoio ao pequeno produtor rural, programa de combate à pobreza rural, Água para Todos, que trouxeram um mar de esperança aos sertanejos, mas que morreram na praia salinizada das promessas vãs, do descaso e dos interesses hegemônicos. Senhor presidente, a demanda mundial por água dobra a cada 25 anos em seus múltiplos usos, segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO. Apenas 3% da água do mundo é doce, mas, se descontadas as geleiras, dispomos apenas de 0,6%. No Brasil, 80% da água localiza-se na Amazônia Legal, de população rarefeita, e com 95% da população brasileira, consequentemente, fica com 20%. Nos anos de 90, senhor presidente, os anais desta casa registraram vivos debates, permeados de advertência de que ainda iríamos assistir a problemas de água em todo o território nacional, tão graves quanto os que já aconteciam no Nordeste. Ponderava-se naquela oportunidade que tais problemas não nasciam da escassez, mas da falta de administração dos recursos disponíveis. Há 20 anos, o Congresso Nacional dotou o país de moderna legislação, mas os temores anunciados no século passado se confirmaram, infelizmente, não por omissão do legislador, mas pela desígnia e morosidade da administração pública. Assentado sobre a bacia sedimentar do rio Parnaíba, que engloba grande parte do vizinho estado do Maranhão, o estado do Piauí tem disponibilidade hídrica per capita da ordem de 9.000 metros cúbicos por ano, que o destaca como o estado nordestino do domínio do semiárido como o maior potencial hídrico. Tal valor, senhor presidente, é, por exemplo, mais do que o triplo da disponibilidade per capita da Bahia, o segundo colocado, e mais de 7 vezes superior ao de Pernambuco, o estado com maior restrição de acesso à água em termos médios. Mesmo com toda essa riqueza, parte do estado ainda sofre da inclemência de períodos de severa estiagem, levando sua população a enfrentar grandes dificuldades para ter acesso à água, mesmo que para consumo humano. Tal situação é paradoxal. É o que eu chamaria de paradoxo piauiense, se não pela prática de políticas hídricas equivocadas e pela continuidade e omissão do poder público, como explicar a pobreza de uma área riquíssima em águas subterrâneas e em águas de superfícies. É injustificável, senhor presidente, o atraso de uma região detentora de um potencial de energia eólica, solar, energia hídrica e de biomassa, em muito superior ao potencial das usinas de Paulo Afonso e de Boa Esperança, instalada no estado do Piauí. Enquanto a Califórnia, o México e Israel dão exemplos de produtividade em pleno deserto, aqui no nosso semiárido sobrevive a Bolsa Família, o carro-pipa, a pobreza. Foi maquiada, portanto, com esses indicativos. A falta de uma política, senhor presidente, de uma política hídrica do nosso querido Piauí, ao longo de seguidos governos, ressalta evidente, se comparado ao vizinho estado do Ceará, onde vem sendo implantada uma política voltada para a
a área de recursos hídricos. O Ceará tem um deflúvio anual de 13 bilhões de metros cúbicos, mas dispõe de uma reserva de água armazenada de 20 bilhões de metros cúbicos, o que permite se dar ao luxo de ter rios perenizados numa extensão superior à do nosso rio Parnaíba, perdendo apenas em volume de descarga hídrica. A bacia do rio Parnaíba tem um deflúvio anual de 34 bilhões de metros cúbicos de água. Para garantir sua sustentabilidade hídrica, o Piauí deveria ter acumulado 1,5 vezes aquele número, ou seja, algo em torno de 51 bilhões de metros cúbicos. Mas a realidade é que nosso Estado dispõe de menos de 3 bilhões de metros cúbicos de água acumulada. Excluída, portanto, senhor presidente, com esse dado, a barragem de Boa Esperança, voltada específica e principalmente para a produção de energia. A semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Enquanto o Ceará, de terras encravadas basicamente no cristalino, tem cerca de 100 mil hectares irrigados e uma próspera produção agrícola, o Piauí, com uma disponibilidade per capita de 9 mil metros cúbicos por ano, imensos vales úmidos em bacias aluvionais, não chega a 15 mil hectares de irrigação. A seca no Piauí, senhor presidente, continua um flagelo, a despeito de termos tudo para sermos uma Califórnia dos trópicos. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a persistência com que as adversidades climáticas se abatem sobre a realidade do Piauí e do Nordeste não decorre apenas dos fatores climáticos e da omissão política. Há uma engrenagem maior a explicar tudo isso, no entrechoque de interesses de um federalismo combalido. A doutora Tânia Bacelar de Araújo, estudiosa dos problemas nordestinos, e é de opinião que o abandono da política de desenvolvimento regional resultou também no abandono da perspectiva de construção de um projeto nacional de desenvolvimento e, via de consequência, a possibilidade de redução das desigualdades regionais, daí o intempestivo fechamento da nossa SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento Regional. Senhor presidente, a SUDENE, a SUDECO foram extintas sem protestos das bancadas regionais do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, como também aceitamos passivamente a recriação desfigurada de tais órgãos, cujos vetos presidenciais, contrário aos interesses regionais, adormecem nas gavetas deste Senado, aguardando uma análise de todos nós e, quem sabe, suas merecidas derrubadas pelas bancadas dessas três grandes regiões. Tenho plena convicção, senhor presidente, que assim como no passado, o desenvolvimento socioeconômico do Nordeste, e em especial do meu estado, Piauí, está de forma inquestionável atrelado ao uso adequado da água. A combinação dos fatores abundantes de terras férteis, sol, água e velocidade dos ventos, e outras vantagens edafoclimáticas, além de um povo honesto e trabalhador, faz com que o Piauí reúna todas as premissas para se tornar um dos maiores produtores agrícolas brasileiros, quer seja na agricultura de cerqueiro ou mesmo na agricultura irrigada. Devo concluir, senhor presidente, e para marcar de forma afirmativa tão importante data, tenho a alegria de anunciar a esta Casa e ao povo do Piauí que, com o apoio de correligionários com assento no Congresso Nacional,
conseguimos incluir emenda de nossa autoria ao Plano Plurianual 2016-2019, no valor de R$ 1 bilhão para a elaboração de projeto e, especialmente, para a execução das obras de implantação da adutora do Sertão no nosso Estado. Partindo do Vale do Gurgueia, a adutora atingirá o município de Caracol e daí alcançará por gravidade todo o sul e sudeste piauiense, cobrindo seu semiárido e levando água de qualidade a cerca de 600 mil pessoas. A adutora do Sertão já foi objeto central de 2 pronunciamentos meus nesta tribuna e estamos trabalhando junto aos órgãos competentes para tirá-la do campo dos sonhos e torná-la realidade. Uma vez implantada a adutora do Sertão, ela será a obra maior de impacto socioeconômico da história do Piauí. Lutaremos, senhor presidente, para que isso ocorra o mais breve possível, de forma que possamos legar ao povo do Piauí, aos nossos filhos e netos, o testemunho de nossa fé no poder das ideias e na prevalência vitoriosa dos homens de boa vontade. Era esse, senhor presidente, o pronunciamento que tínhamos a fazer na tarde de hoje. Obrigado.